Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Você está no canal Umbanda Só Umbanda e eu sou Beto Ângeli, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, agora entrando aqui na reta final das nossas linhagens de trabalho. Vamos falar no dia de hoje sobre Orixá Exu, Orixá Pombagira e Orixá Mirim, ou Orixá Exu Mirim, como alguns chamam. Existe, não existe? Como é que funciona isso na Umbanda? De onde surgiu essa ideia? Bom, eu vou explicar isso para você, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para todas as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém. Deixe também um comentário aqui no vídeo, qualquer comentário que você quiser. Os comentários e os likes ajudam o vídeo a ser propagado pelo YouTube, ajuda muito no canal. Então, se você quer ajudar o canal, ajude deixando o like e fazendo seu comentário e também, claro, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se você quiser assistir esse vídeo e todos os outros vídeos do nosso curso, tá? Organizados, aqui embaixo, no Mostra Mais, tem o link da nossa plataforma, cursos.umbandasombanda.com.br. Esse curso está inteiro lá, gratuitamente e de forma organizada, ou seja, você vai pegar lá da aula 1, aula 2, aula 3, nós já estamos, acho que na aula 85, se não me engano, ou seja, muitas aulas, e ainda virão outras pela frente, serão mais de 100 aulas no nosso curso. Enfim, você que quer acompanhar esse curso, quer ter um suporte para suas dúvidas, onde você pergunta lá e eu vou responder diretamente para você sobre a sua dúvida, e no final do curso quer ter um certificado, tem que entrar lá no cursos.umbandasombanda.com.br e lá você vai conseguir tudo isso, porque lá vai ter até certificado, é tudo gratuito. Então, você não vai gastar nem R$1, basta você entrar lá do mesmo jeito que você entrou aqui. Dá para acessar pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo PC, pelo meio que você quiser. É um site, né? Você entra lá, faz a sua matrícula e assiste. E também lá tem os cursos avançados, mas aí eu vou deixar para outra hora, porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje, que é orixá. Os orixás que regem principalmente as nossas forças de esquerda. Vamos começar lá atrás com Orixá Exu e sua origem, né? A origem do Orixá Exu, a origem de Orixá Exu é em Deus, mas ele tem uma origem histórica cultural, e essa origem histórica cultural dele é na África, né? Na África, onde ele era cultuado em todas as nações. Existiam as nações na África que cultuavam determinados orixás. Então existiam nações que cultuavam Oxum e desconheciam completamente Iemanjá. Existiam outras que cultuavam Iemanjá e desconheciam Oxum. Existiam nações que cultuavam Oxóssi, outras que cultuavam Ogum e assim por diante. Mas o que elas tinham em comum? O que elas tinham em comum é que todas cultuavam Exu. Então Exu era cultuado como orixá na África de forma unificada, de forma distribuída ali, de forma igualitária, vamos dizer assim. Ou seja, todo mundo tinha a mesma visão sobre Exu. Exu quem é? Exu é o guardião, é o senhor da prosperidade, no sentido de buscar ali, né, aquela fartura que a gente precisa, mas também é o Senhor do caminho, porque ele nos conduz os caminhos, ele também atua na nossa proteção, ele atua no nosso sentimento, ou seja, Exu atuava de uma forma ou de outra nas qualidades de todos os orixás. Ele estava presente na qualidade de todos os orixás para auxiliar ali de alguma forma. Isso é a visão que se tinha lá nos cultos de nação. Exu foi trazido da África para o Brasil junto com os escravos. E eles trouxeram o culto a Exu e o mantiveram de sua forma original,
com o orixá Exu. E aí, onde vem o Exu na Umbanda? O orixá Exu na Umbanda. Pois bem, com o início da Umbanda, começaram a manifestar-se caboclos, pretos velhos, depois começaram a manifestar-se herês, e logo chegou a primeira manifestação de Exu. E quando chegou a manifestação de Exu, esse espírito que se manifestava, ele não tinha um nome próprio, ele não tinha um nome de linhagem. Ele simplesmente era um espírito protetor que estava se manifestando. E queria-se muito saber qual sua linhagem, você é o quê? Porque nós temos ali o índio que se apresentou como caboclo, nós temos aqui o velho escravo que se apresentou como preto velho, nós temos a criança se apresentando como um herê, e você? Você é exatamente o quê? E aí, neste momento, ele se apresenta com base no orixá que o regia. Então ele diz, eu sou um guardião, eu sou um protetor, eu protejo a porta do seu templo, eu protejo os médiuns, eu protejo você, eu protejo as forças espirituais. O meu trabalho é proteção, e quem me rege é Exu, orixá Exu. Nesse momento, então, aquele espírito que passou a se manifestar ali, passou a ser conhecido como Exu. Então, Exu na Umbanda passou a não ser um orixá como no culto africano. Ele passou a ser um espírito que está se manifestando. Então, aquele espírito se manifestando passou a ser Exu. E aí é onde nós temos a principal divergência entre os cultos de matriz africana e a Umbanda. Por quê? Porque os cultos de matriz africana entendem Exu como orixá apenas. E a Umbanda entende Exu principalmente como linhagem de trabalho, como espírito, e não como orixá. E aí, com o passar dos anos, muita discussão teve a respeito. Alguns cultos, algumas religiões de matriz africana, algumas casas específicas abriram as portas para a manifestação de Exu entidade, que é tido como Egum, né? Então, todo desencarnado é Egum, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, passaram a manifestá-lo. Em contrapartida, algumas vertentes da Umbanda passaram a manifestar o conhecimento e a fé na existência de um orixá, orixá Exu, que já teve origem lá na África, que veio de lá, e que por isso traz aquelas características, mas nem todas as características. Por que nem todas as características? Porque na Umbanda existe uma crença diferente da crença da matriz africana. Nós não temos a mesma crença, e isso é o que confunde muita gente. Por quê? Porque você, irmão, você, irmã, que quer aprender sobre Exu, normalmente não bebe na fonte adequada. Como assim não bebe na fonte adequada? Você pratica Umbanda, então você não tem que conhecer sobre Exu nas religiões de matriz africana. Por quê? Você vai trazer toda uma bagagem de conhecimento cultural que não é aplicado diretamente na Umbanda, porque a Umbanda tem outra visão sobre orixá, tem outra visão sobre poder, tem outra visão sobre força. São religiões distintas. E essa falta de compreensão com relação a serem religiões distintas faz com que Exu se torne uma incógnita, um tabu dentro da religião. Por quê? Porque você ouve aquilo que se diz na matriz africana e tenta aplicar aqui na religião brasileira Umbanda. E não consegue. Não consegue. Por quê? Porque aqui nós cultuamos, nós trabalhamos, nós tratamos de forma diferente. Então, para nós, quem é Orixá Exu? Para nós, Orixá Exu é uma força primordial de Deus. Por que uma força primordial? Porque foi a primeira força expressa por Deus. Então, Deus, quando, no seu conhecimento, na sua sabedoria, criava-se. Por que criava-se? Ele estava ainda dentro de si, ele era uma esfera de luz. Ele criava-se, alguns pontos de sua força se desequilibravam. E quando se desequilibravam, ele expurgava para fora. E para expurgar para fora deveria existir um lado de fora. Então Deus pensou o vazio. Quando Deus pensou o vazio,
o vazio se criou ao redor dele. Quando o vazio se criou ao redor dele, aquelas energias, aquelas centelhas divinas desequilibradas de Deus saíam da sua esfera para o vazio. E uma vez que saíam para o vazio não estava mais vazio, estava com aqueles seres, aquelas centelhas divinas desequilibradas. Então Deus pensou, eu não posso deixar que o vazio se preencha com desequilíbrio. Eu preciso trazer de volta essa energia. E o seu pensamento, o seu poder para neutralizar o que estava negativo, positivar, trazer de volta, recebeu o nome de Exu. Então Exu foi o primeiro de todos, aquele que tem a primazia, aquele que está do lado de fora, trazendo de volta para o equilíbrio aqueles que saem da linha reta de Deus, da curva. Então Exu, nesse momento, ganhou a sua primeira missão, que é de resgatar tudo aquilo que se desequilibra, neutralizar, transmutar, positivar e trazer de volta ao Pai. Então, Exu é o responsável por colocar de volta no eixo aquilo que se desequilibra, que sai do eixo. E assim foi o trabalho de Exu. É claro que isso é uma mitologia, uma história, né? É uma história para explicar a energia de Deus, a qual nós denominamos Exu, um poder divino que neutraliza, transmuta e positiva as energias. Então, se você está desequilibrado, a atuação de Exu na sua vida será no sentido de neutralizar o seu desequilíbrio, transmutar e positivar. Ou seja, o que é transmutar? É inverter, é mudar, é transformar. Então você tem aqui uma energia negativa, ele neutraliza ela, ela se torna uma energia neutra, ele transforma ela, ele dá outra forma para ela, e então ele acende a faísca, ele positiva ela, e ela se torna uma energia positiva. E nesse momento, você passa a vibrar essa energia positiva, porque você tinha uma energia negativa que foi atuada por Exu e passou a ser uma energia positiva. Então Exu trabalha dessa forma, Exu Orixá, é o poder de Deus que atua dessa forma. E ele faz isso nos espíritos que se desequilibram. Então aqueles espíritos que desencarnam, se desequilibram, saem do escopo da criação, se tornam espíritos extremamente negativos. Eles são envolvidos por esse poder que neutraliza o seu negativismo. Mas se o espírito é um espírito negativo, ele é todo negativo. Então o que acontece? A força de Exu neutraliza ele por inteiro. E uma vez neutralizado, ele se torna um espírito opaco, neutro, sem brilho. Então ele transforma esse espírito e daqui dessa transformação ele reativa a centelha divina desse espírito, positivando e encaminhando. Só que essa centelha que ele dá deixa uma marca interna nesse espírito. E esse espírito passa a ser um semelhante dessa força. Ele passa a ter em si os poderes dessa força que atuou sobre ele. E é por isso que esse espírito passa a receber o nome de Exu, porque ele passa a ser uma centelha do Exu Orixá, força divina que nós temos ali atuante em todos os lugares. Então, enquanto Orixá, Exu é neutralizador, transmutador, positivador. Enquanto Orixá, Exu é a proteção do terreiro. Por que ele é a proteção? Porque se eu estou com a minha proteção aqui na frente para impedir que algo chegue até mim, uma energia negativa que vem até mim, chega nessa proteção, ela é recolhida, neutralizada, transmutada, positivada. Então, essa atuação serve como uma barreira, um escudo invisível que vai transformando, transmutando e positivando todas as energias negativas que vêm até mim. É por isso que ele é o protetor dos terreiros, protetor dos médiuns, das pessoas, dos caminhos. Senhor também da tecnologia, porque sempre está à frente do nosso tempo. Ele sempre sabe o que está por vir. Por quê? Porque ele tem a primazia. Tudo que vai acontecer passa por Exu. E ele sabe tudo. E é por isso que nós falamos que Exu tem a maior boca do mundo. Por quê? Porque ele conhece tudo e ele fala. Ele vai daqui para lá dizendo como deve ser e o que se deve fazer. É claro que
Enquanto orixá, Exu é igual aos demais orixás no que diz respeito à hierarquia e poder. Mas, enquanto linhagem de trabalho, e nós vamos falar sobre isso mais adiante, numa outra aula, como linhagem de trabalho, Exu se submete às demais por conta da sua hierarquia, do seu histórico espiritual. Tá, compreendendo então o orixá Exu, nós nos perguntamos sobre o orixá Pombagira e o orixá Exu Mirim, ou orixá Mirim, como eu costumo chamar. Onde eles estão? Porque eles não estão no culto africano, eles não estão na religião de matriz africana, ele não está na cultura iorubá. Onde está então o orixá Pombagira e o orixá Mirim? Então vamos lá. Exu, linhagem de trabalho, o Exu de trabalho, quando se manifestou, apontou para o orixá para dizer: eu sou um servo dele, eu sou igual a ele, eu tenho em mim a centelha dele. Então eu sou ele, eu sou um Exu. Quando Pombagira se manifestou, ela se manifestou sob o comando de um orixá feminino desconhecido. Então ela se manifestou e aí foi perguntado: qual o seu orixá, quem te rege? Ela já tinha dado o nome: eu sou Pombagira, eu sou parceira de Exu, eu me polarizo com Exu, eu sou Pombagira, eu sou mulher, eu sou força, eu sou vigor. Por que você não pode ser Exu mulher? Porque a minha missão não é ser o feminino de algo que existe, a minha missão é ser algo novo. A missão de Pombagira era ser algo novo. Nós vamos falar sobre Pombagira lá na frente, então não vou estender aqui para não dar spoiler, né? Mas a missão dela era outra. E a gente vai explicar mais lá na frente e você vai poder juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Por enquanto vai ficar meio superficial, mas lá você vai entender. E aí, em determinado momento, foi perguntado: quem te rege? Quem te deu essa centelha? Quem te deu esse ímpeto de vida? Quem te deu esse desejo todo de lutar? Então Pombagira disse: quem me deu tudo isso foi um orixá. Só que é um orixá feminino que polariza com Exu e vocês desconhecem. Não é conhecido no seu plano, no plano terreno, no plano terrestre, na crosta. Não é conhecido por vocês esse orixá. E eu não tenho permissão de revelá-lo. Poxa, mas se você não tem permissão de revelar, como que eu vou chamar esse orixá? Né? Quando eu for clamar a esse orixá, o que eu vou pedir? Como eu vou pedir? Se eu não sei nem o nome. Ah, chama como você quiser. Então tá bom. Então se você é Pombagira e tem um orixá feminino que te rege, eu vou chamar esse orixá de orixá Pombagira. Ok? Tudo bem. Pode chamar como você quiser. E a partir daí, então, pegou-se o nome da entidade Pombagira emprestado para nomear o orixá. Enquanto Exu, entidade, pegou o nome de Exu emprestado para si, nós, encarnados, pegamos o nome da entidade Pombagira para nomear o orixá. E a partir daí nós começamos a chamar aquele orixá feminino que polariza com Exu e que rege as entidades pombagiras, nós passamos a chamar de orixá Pombagira. O orixá Pombagira é um orixá que rege o desejo, rege a vontade, rege o estímulo. E está junto com Exu desde o princípio. Por que desde o princípio? Porque quando Deus criou o vazio, criou consigo Exu. E quando ele colocou o seu desejo nesse vazio, para dizer: eu desejo que esse vazio pegue tudo que desequilibrar, neutralize, transmute e traga de volta para mim. Quando ele colocou o desejo foi esse elemento, essa força movimentadora que nós chamamos de Pombagira. Então Pombagira passou a ser o carvão que dá movimento à fornalha Exu. Por quê? Exu era vigor, era força, Exu era ação, mas ele estava ali, inerte, sem desejo. E quando Deus movimentou o seu pensamento no sentido de criar uma ação, esse movimento, esse desejo de que algo fosse feito, recebeu o nome de orixá e nós chamamos de orixá Pombagira. Então, orixá Pombagira é o desejo, é o ímpeto, é o estímulo de realizar algo.
E ela atua em tudo na nossa vida. Muita gente acha que pombagira está ligada ao desejo sexual, mas não, também está, mas não só isso. Se você quer procurar um emprego, você precisa ter o desejo, você precisa ter o estímulo para levantar e procurar. E esse desejo, esse estímulo quem te dá é pombagira. Se você está desanimado, deprimido, você precisa ter o estímulo para viver, você precisa ter desejo de viver. E esse desejo de viver, quem te dá é pombagira. Então quando você, por exemplo, tem um familiar, esse familiar está lá, internado, está de cama, com os aparelhos, prestes a morrer, e você para ele do lado dele, faz sua oração, pega na mão daquele seu familiar e fala, não desiste de viver, não desista de viver, continue conosco. Quando você pede isso, você está pedindo a atuação de pombagira na vida dele. Você está pedindo, tenha desejo de viver, tenha estímulo de viver. Então pombagira é quem traz o desejo, o estímulo de viver, de realizar, de agir. Então tudo que você faz, toda a ação, ela vem de um desejo. Ela vem de um desejo. E esse desejo que você tem para agir é pombagira atuando em sua vida. Então agora mesmo, você teve o desejo de assistir essa aula, pombagira te deu esse desejo. Se você realmente tem o vigor para assisti-la, tem o ímpeto de assistir até agora, mais de 20 minutos já, Exu te deu esse vigor, essa força. E aí vem a nossa pergunta. Onde entra Exu Mirim? Onde entra Mirim nessa história? E aí nós temos uma história muito próxima da pombagira. Alguns seres encantados que vivem, nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá, gente? Então eu não vou aprofundar. Vivem numa dimensão à esquerda da nossa, dentro do quinto plano, o plano dos encantados, passaram a manifestar-se para auxiliar essas forças de esquerda, Exu e Pombagira. E eu não vou entrar em detalhes de como chegou no nome Exu Mirim, porque vai ter uma aula só sobre isso lá na frente. Então, vamos entender que ali é Exu Mirim. E esse Exu Mirim, ele tinha a mesma situação da pombagira. Ele tem um orixá que o rege, mas esse orixá que o rege é um orixá primordial, mas não tem um nome revelado. E aí, como que eu vou clamar por ele? Como eu vou chamar alguém que eu não sei o nome? Como que eu toco a campainha de uma casa e falo assim, oi, ele tá aí? Ele quem? Ah, ele. Ele quem? Eu não sei o nome dele. Não posso. Eu preciso saber o nome. Como eu vou chamá-lo? Então, a mesma coisa que aconteceu com Pombagira, aconteceu com Mirim. Nós pegamos emprestado o nome do Exu Mirim para chamar o orixá Exu Mirim. E aí nós passamos a nomear aquele orixá de Exu Mirim. Mas na criação, quem é Exu Mirim? Exu Mirim é a intenção. É a tripliciação do poder de realização. A intenção. Intenção, ela vem antes de tudo. Antes de você desejar fazer algo, você intenciona aquilo. Antes de você realmente fazer algo, você intenciona aquilo. Muitas vezes você não consegue fazer exatamente como queria, porque não era aquela a sua intenção. Mas existe uma intenção. Sempre tem uma intenção. Qual é a sua intenção em assistir essa aula? Você tem uma intenção, seja ela boa ou ruim, mas ela existe. Existe um motivo, uma razão. Esse motivo, essa razão é a sua intenção. E ele gera o desejo. E o desejo gera a ação. Vou mostrar para você isso num exemplo mais prático. Por exemplo, você tem a intenção de entender melhor sobre Orixá, Exu, Pombagira e Mirim. Essa é a intenção. Então essa intenção de entender melhor, ela te gera um desejo de quê? De assistir essa aula. Então você começa a assistir essa aula. E aí vem o vigor, a potência de Exu para te manter na ação contínua, para você conseguir assistir essa aula que é longa. Então, são os três atuando junto. Exu Mirim, Pombagira e Exu. E Exu Mirim, ele vem antes mesmo de Exu na criação. Por isso que ele recebe o nome de Mirim, porque o Mirim é o menor, é o pequeno, é o que vem antes, é o que está em criação. Se Exu é o vazio,
o vazio nem existiria sem Exu Mirim. Quando Deus teve a intenção de trazer de volta aquelas partículas que se desprendiam dele e criou o vazio para acolhê-las, ele teve a intenção de fazê-lo. E quando ele teve a intenção, naquele momento uma força se movimentou. E essa força que se movimentou nós nomeamos de Exu Mirim. Então, quando você tem a intenção de algo em sua vida, essa intenção é Exu Mirim. Eu quero evoluir, essa é a minha intenção. Então, para realizar essa intenção, eu desejo ir ao terreiro. Então, esse é o meu desejo é ir ao terreiro para evoluir. Então, eu tenho Exu Mirim, eu tenho Pombagira. E quando eu visto minha roupa e saio na rua e vou até o terreiro, eu estou agindo e a ação é Exu. Então, a nossa tríplice do poder da esquerda é intenção, estímulo e vigor, que é a ação. A ação é composta pela força de esquerda, a ação é composta pelo triângulo de esquerda, a ação é composta por Pombagira, Exu e Exu Mirim. Ou, se você preferir em outra ordem, Exu, Pombagira e Mirim. Orixá Mirim. Por que eu chamo de Orixá Mirim e não de Orixá Exu Mirim? Porque Orixá Mirim, ele rege os Exu Mirins, mas Exu Mirim não tem só menino, tem menino e menina, tem polaridade masculina e polaridade feminina. Diferente de Exu e Pombagira, Exu tem polaridade masculina, Pombagira tem polaridade feminina. Exu Mirim tem as duas polaridades, não juntas no mesmo ser, mas em seres separados. Então aqui eu tenho Exu Mirim e Pombagira Mirim. Mas isso é assunto para outra aula mais adiante. Eu agradeço você ter assistido essa aula até aqui. Se você ficou com dúvida, eu vou tirar ela lá na nossa plataforma. Então, se você já está na plataforma, coloque a sua dúvida aqui embaixo no nosso suporte. Se você não está na plataforma, então vai lá. Aqui embaixo tem um link, é cursos.umbandasombanda.com.br e lá você assiste esse curso inteirinho gratuito. Quer assistir os cursos avançados? Faz uma assinatura, é baratinho, R$19,90 por mês e você pode assistir todos os cursos avançados que nós temos pelo tempo que você quiser. Então, se você quiser fazer só um mês de assinatura, assistir tudo e ir embora, não tem problema, ninguém vai ficar chateado com você. Vai lá, paga um único mês, assiste tudo, cancela e vai embora feliz. Tá certo? A gente sempre vai atualizando, sempre vai colocando vídeos novos, então é interessante que você mantenha a sua assinatura. Mas, se você não quiser, não tem problema, não há multas, não há compromisso. Vamos então para a nossa próxima aula. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e axé.